Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de janeiro, celebra a Igreja a vida desses grandes santos, São Timóteo e São Tito, discípulos de São Paulo apóstolo. História de São Timóteo. A Igreja comemora São Timóteo juntamente com São Tito. Ambos foram fiéis discípulos de São Paulo, acompanharam-no em suas viagens missionárias e deram continuidade à obra do grande apóstolo das nações. Por isso, entregaram suas vidas até ao martírio. Origens. Timóteo nasceu na cidade de Listra, na Ásia. Sua mãe, Eunice, era judia. Seu pai, porém, era grego e pagão. Por força da fé de Eunice, Timóteo foi educado na fé judaica. Esta ligação com o judaísmo certamente ajudou na conversão de Timóteo, de sua mãe e até de sua avó Lóide, como lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, 1:5. Aconteceu quando São Paulo esteve em Listra. Ao ouvirem a pregação de Paulo afirmando que o Messias esperado dos judeus veio na pessoa de Jesus Cristo, aderiram à fé cristã. Na ocasião, Timóteo tinha apenas 20 anos. Deste momento em diante, passou a seguir Paulo como discípulo. Braço direito de São Paulo. São Timóteo foi discípulo, amigo, irmão, braço direito de São Paulo e apóstolo. Seu nome aparece 24 vezes no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Aliás, São Paulo endereçou 2 cartas específicas a Timóteo. Elas formam páginas brilhantes do Novo Testamento. Por várias vezes, como lemos nas cartas, São Paulo enviou Timóteo como seu representante aos lugares onde não poderia ir. Viveu as alegrias da pregação e a perseguição por causa de Cristo. Por Jesus, sofreu, foi preso e açoitado juntamente com São Paulo e outros apóstolos. Missionário. Através do Novo Testamento sabemos que São Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens a Tessalônica, Filipos, Corinto, Éfeso, Atenas e Roma. Ele estava em missão muito provavelmente na cidade de Éfeso quando Paulo escreveu sua primeira carta endereçada a ele, 1:3. Paulo cita Timóteo nas saudações de várias de suas cartas, em Filipenses 1, 2 Coríntios 1, Colossenses 1, 1 Tessalonicenses 1,
1 e também 2 Tessalonicenses 1. Através das cartas sabemos que Timóteo permaneceu ao lado de Paulo quando este esteve preso em Roma. Jovem de aparência frágil. Timóteo era jovem quando assumiu a missão e, provavelmente, de aparência frágil e tímida. Paulo, porém, confiava plenamente neste jovem apóstolo, a ponto de lhe escrever: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. 1 Tim 4,12. Quando enviou Timóteo à comunidade de Corinto, Paulo o apresentou dessa maneira: e eu vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de conduta, tais como as ensino por toda parte, em todas as igrejas. 1 Cor 4,17. Fidelidade a toda prova. O apóstolo Paulo ficou preso em Cesareia Marítima, Israel, durante 2 anos. Tudo indica que São Timóteo permaneceu preso também com Paulo. Passados os 2 anos, Timóteo foi solto e Paulo foi transferido a Roma. Mesmo estando em liberdade, Timóteo acompanhou seu mestre e o auxiliou sobremaneira em Roma. Depois, foi enviado por Paulo a Éfeso. Bispo de Éfeso. Quando Paulo retornou de Roma, perto do ano 66, Timóteo tinha sido aclamado bispo de Éfeso. Por isso, Paulo nomeou o líder da igreja em toda a Ásia Menor. O ministério do jovem bispo foi frutífero e acendeu a fé cristã em toda a região. Por isso, as cartas que Paulo escreveu a ele transformaram-se em rica literatura cristã e figuram entre os documentos mais preciosos da história. Elas servem até hoje como direcionamento para missionários e para toda a igreja. Com São Paulo até o fim. Quando o apóstolo Paulo estava novamente na prisão e muitos o tinham abandonado, escreveu sua segunda carta endereçada a Timóteo. Paulo sentia que sua morte estava próxima e pediu a seu fiel discípulo: procura vir ter comigo quanto antes. 2 Tim 4, 9. Tito, outro discípulo fiel, estava na Dalmácia em missão. O inverno rigoroso de Roma estava se aproximando e Paulo já o sentia na masmorra. Mas queria também escrever mais e aprofundar nas Escrituras. Por isso, pediu a Timóteo: quando vieres, traze contigo o manto que deixei em Troade na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Tim 4, 13. Morte. A morte de São Timóteo é a comprovação de sua fidelidade a Cristo, ao Evangelho e a seu mestre Paulo. Ocorria uma grande festa regional, na qual o povo prestava culto à deusa Diana. Timóteo foi até o centro onde se prestaria o culto e fez um discurso incisivo, mostrando que o culto a Diana era vazio e não trazia benefícios reais ao povo. Mas os líderes do culto pagão incitaram o povo e Timóteo foi morto a pedradas, pancadas e pauladas. Assim, entregou sua vida por Jesus e pelo Evangelho. Por sua fidelidade a Paulo, sua festa acontece no dia 26 de janeiro, um dia depois da festa de São Paulo. Neste dia também é celebrado São Tito, ou fiel discípulo de Paulo. Oração a São Timóteo. Pai de amor, que escolheste Timóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois, quanto à figura de Tito, cujo nome é de origem latina, sabemos que era grego de nascença, isto é, pagão, confronte com GL 2, 3. Paulo levou-o consigo a Jerusalém para o chamado Concílio Apostólico, no qual foi solenemente aceite a pregação aos pagãos do Evangelho, que libertava dos condicionamentos da lei mosaica. Na carta a ele dirigida, o apóstolo elogia-o definindo o meu verdadeiro filho na fé comum, Twitter 1, 4. Depois da partida de Timóteo de Corinto, Paulo enviou Tito a essa cidade com a tarefa de reconduzir aquela indócil comunidade à obediência. Tito restabeleceu a paz entre a igreja de Corinto e o apóstolo, que lhe escreveu nestes termos: Deus, porém, que consola os humildes, consolou-nos com a chegada de Tito, e não só com a sua chegada mas também com a consolação que ele tinha recebido de vós. Contou-nos ele o vosso vivo desejo, a vossa aflição, a vossa solicitude por mim. Foi por isso que ficamos consolados. 2 Cor 7, 6 de julho de 13.
Tito foi enviado de novo a Corinto por Paulo, que o qualifica como meu companheiro e colaborador, 2 Cor 8, 23, para lhe organizar a conclusão das coletas em favor dos cristãos de Jerusalém, confronte com 2 Cor 8, 6. Ulteriores notícias provenientes das cartas pastorais qualificam-no como bispo de Creta, confronte com Twitter 1, 5, de onde, a convite de Paulo, alcançou o apóstolo em Nicópolis no Éfiro, confronte com Twitter 3, 12. Não possuímos outras informações sobre os deslocamentos seguintes de Tito e sobre a sua morte. Para concluir, se consideramos Timóteo e Tito unitariamente nas suas duas figuras, apercebemo-nos de alguns dados significativos. O mais importante é que Paulo se serviu de colaboradores para o desempenho das suas missões. Ele permanece certamente o apóstolo por antonomasia, fundador e pastor de muitas igrejas. Contudo, é evidente que ele não fazia tudo sozinho, mas apoiava-se em pessoas de confiança que partilhavam as suas fadigas e as suas responsabilidades. Outra observação refere-se à disponibilidade destes colaboradores. As fontes relativas a Timóteo e a Tito põem bem em realce a sua disponibilidade para assumir vários cargos, que muitas vezes consistiam em representar Paulo também em ocasiões não fáceis. Numa palavra, eles ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo que isto obriga também a um serviço à própria Igreja. Por fim, aceitemos a recomendação que o apóstolo Paulo faz a Tito na carta a ele dirigida: desejo que tu fales com firmeza destas coisas, para que os que acreditaram em Deus, se empenhem na prática de boas obras, pois isso é bom e útil para os homens. Twitter 3, 8. Mediante o nosso compromisso concreto devemos e podemos descobrir a verdade destas palavras, e precisamente neste tempo de advento sermos nós também ricos de obras boas e assim abrir as portas do mundo a Cristo, o nosso Salvador. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Hipona, na Numídia, Ogianaba, na Argélia, São Teógenes, mártir, sobre o qual Santo Agostinho proferiu um sermão ao povo. Morte no ano 257. Em Belém da Judéia, Santa Paula, viúva, de nobilíssima família senatorial, que renunciou ao mundo, distribuiu aos pobres os seus bens e com a beata Eustóquio, virgem, sua filha, se recolheu no presépio do Senhor. Morte no ano 404. Em Jerusalém, os santos Xenofonte Maria e seus filhos João e Arcádio, que, abdicando da sua dignidade senatorial e de amplíssima fortuna, professaram com unânime fervor, segundo a tradição, a vida monástica na Cidade Santa. Morte no século VI. Em Cister, na Borgonha, na Actual França, Santo Alberico, abade, foi um dos primeiros monges vindos de Molesmes para o novo mosteiro, que depois, eleito seu abade, o dirigiu com sumo ardor e prudência, ensinando e dando exemplo de perfeita vida monástica, com verdadeiro amor à regra e aos irmãos. Morte no ano 1109. Em Trondheim, na Noruega, Santo Agostinho Erlandsson, Teisten Erlandsson, bispo, que defendeu contra os soberanos a igreja que lhe foi confiada e a fortaleceu com admirável diligência. Morte no ano 1188. Em Angers, na França, a beata Maria de Ladaive, mártir, que, sendo viúva, durante a Revolução Francesa foi decapitada na guilhotina por causa da sua fidelidade à igreja. Morte no ano 1794. Perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Miguel Cosal, bispo auxiliar de Wrocław e mártir, que, sob o regime nazi, por assumir a defesa da fé e a liberdade da igreja, passou com invencível paciência encerrado 3 anos no campo de concentração de Dachau, até que finalmente aí consumou o martírio. Morte no ano 1943. Em Hong Kong, o beato Gabriel Maria Alegra, presbítero da Ordem dos Frades Menores, insigne estudioso e anunciador da Sagrada Escritura, que compôs a versão de toda a Bíblia em língua chinesa. Morte no ano 1976.